Olá, seja muito bem-vindo à nossa devocional. Há muitos anos atrás, o meu esposo estava internado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Ele tinha feito mais de 100 exames e o diagnóstico era desconhecido. Todos os dias, fazia mais de 2 semanas, eu ia para Ribeirão Preto para ver como ele estava. Naquela noite eu estava tão exausta e eu pedi porque a minha filha Débora, de 5 anos, orasse antes de dormir. E ela então fez a oração: Senhor, eu sei que o Senhor pode curar meu pai, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Então faz isso, por favor, que eu não aguento mais de saudade dele. Emocionada, eu saí do quarto, escrevi essa oração para falar para o Leomã no dia seguinte e fui para lá, fui dormir. No dia seguinte, na hora do almoço, eu fui para Ribeirão Preto e ele estava me esperando. Fiquei tão feliz, fui correndo buscar o carro, tirar o carro do estacionamento, colocar no lugar mais próximo, que ele estava bem enfraquecido, e eu encontrei com o seu médico. E o seu médico disse assim: foi um milagre, todos os sintomas de ontem para hoje desapareceram. Sabe, meus amados, esse é o nosso Deus. E eu estava lendo a história que está em Lucas, que é o livro que nós estamos estudando, Lucas capítulo 5, versículo 12 a 16, que fala a cura de um leproso. E a oração do leproso lembra muito a que a Débora fez. Ele diz no primeiro versículo 12: aconteceu que, estando numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Coisa extraordinária. É a vontade de um Deus soberano. Aquele homem, ele estava com lepra. Ele não podia se aproximar das pessoas, ele quebra a lei. Ele tinha que gritar impuro, impuro, quando ele chegava no meio social. Porque a lepra, ela isolava as pessoas. Era uma doença de pele. Hoje tem cura, tem vacina, mas os nervos vão ficando insensíveis, a pele fica toda manchada, pode perder pedaços, às vezes, do dedo. É muito terrível, ocorre ter formações. Mas sabe, ele estava coberto de lepra, que diz o texto. E ele, numa demonstração de humildade, de dependência, de fé, ele se ajoelha e põe o rosto em terra. Muitas vezes a gente ora e pensa: será que o Senhor quer me abençoar? Será que o Senhor ainda estende a sua mão para mim? Lá em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Esse texto diz assim, que o impedimento é nosso, não de Deus. Deus está pronto para nos perdoar, está pronto para nos abençoar. Ele pode todas as coisas. A segunda coisa que eu aprendo é que Jesus, no versículo 13, estende a mão e toca aquele leproso. Coisa tremenda, tocar um leproso era uma coisa proibida, não podia ser tocado, E Jesus fala: quero, fica limpo. Assim como ele falou para o Leomã: quero, fica curado. Sabe, em Marcos capítulo 1 conta essa história e fala que Jesus ficou profundamente compadecido. Compadecer é junto com a dor do outro. Você está junto com a dor do outro. Você sentia a dor do outro. Ele sentiu a dor do leproso nas suas entranhas. É uma coisa muito forte, um sentimento muito forte. E aquele leproso foi curado, e aqui fala no mesmo instante. Foi uma cura imediata, plena. Daí você pode dizer: hoje muitos estão sofrendo de lepra. Mas é uma lepra espiritual, se afastou de Deus, vai se afundando, se apegando a pecados, a vícios, a situações que afastam a gente de Deus. Será que nós estamos com alguma coisa que a gente precisa também ser curado? Alguma lepra espiritual? Às vezes tem mania de criticar o outro, mau humor, murmuração. É uma lepra, contagia e é mortal. Às vezes são pecados, vícios, o mau uso do nosso tempo. Obedecer faz parte da
cura. A gente precisa reconhecer, eu não posso resolver isso, mas o Senhor pode. Senhor, se o Senhor quiser, me cura, me transforma, trata comigo, Senhor. E Jesus continua dizendo para ele, olha, não conta para ninguém, vai ao teu sacerdote. Jesus, ele cumpre a lei de Moisés dizia que tinha que ir até o sacerdote, para o sacerdote atestar que ele estava curado, e ele tinha que fazer o sacrifício que Moisés tinha ordenado, e Jesus fala, faz como Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo, não só ao povo, mas ao próprio sacerdote. O sacerdote tinha que reconhecer o poder de Deus para curar uma doença que era semelhante à morte, mas que Jesus tinha esse poder. Podia ser o sacerdote podia ser transformado, podia também entender a boa nova da salvação. E Jesus também, a gente acredita que ele dizia que não conta para ninguém, para que não abreviassem o tempo dele. Ele tinha que falar do amor de Deus, das boas novas da salvação. Então, se o povo soubesse, muitos viessem em cima dele, para cima dele, ele não podia cumprir sua principal missão. Jesus, ele cura, o físico cura, mas a principal cura de Jesus é a cura interior, é a nossa transformação. Essa é a principal cura. Eu acho isso incrível, né? Porque Jesus, ele não quer desviar do foco. E a gente precisa aprender isso, a gente não pode se desviar do projeto de Deus, do foco de Deus, do foco de Deus. Hoje a gente está no meio de tanto barulho, tantas opções de distração. A gente precisa ficar sempre atento. Será que eu estou fugindo daquilo que Deus tem para mim, do foco de Deus? E Jesus, ele tinha esse momento de reflexão, de estar na presença do Pai. Olha só, em versículo 16, ele porém se retirava para lugares solitários e orava. O povo vinha em multidões, porque muitos ficavam sabendo. Os familiares do leproso ficou sabendo, com certeza. E eles vinham em grande quantidade, querendo cura, querendo ouvir a palavra. Mas Jesus, ele se retirava para orar. A gente precisa fazer isso, priorizar a palavra, ter foco na palavra, né? Às vezes eu não sei como você está com o coração machucado, cheio de dor. Volte-se para o Senhor e fala, Senhor, trata comigo, me lava, me purifica, Senhor. Me cura o físico, me cura o espiritual, me cura o emocional. Pessoas que estão machucadas, né, no emocional. Senhor, me cura. O Senhor pode fazer isso, Ele quer fazer isso. Mas que a gente possa pedir perdão e pedir transformação, mudança de vida e mudança de foco. Que nós possamos estar com o nosso foco, com o nosso coração direcionado para Ele. Somente para Ele em tudo o que fizermos. E que a nossa vida seja para a honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.